Fala galera, beleza? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu canal de tecnologia no YouTube, TecTec Brasil, Tecnolar Tecnologia. Pessoal, vamos estar falando hoje sobre um assunto que com certeza está cruzando aí com você constantemente, né? É o índice de isolamento social. Você vê aí nas redes sociais, você vê em blogs ou até mesmo em sites de jornais falando sobre esse tal de índice de isolamento, né? Dizendo que as pessoas estão ou não colaborando em ficar nas suas casas, né? Ou se estão saindo aí das suas casas nessa época de pandemia, onde a recomendação é de ficar em casa. E você começa a se perguntar, mas espera aí, como é que eles sabem disso, né? Como é que eles medem isso? Tem um carinha que pega uma prancheta e sai contando um a um as pessoas que estão na rua? Como que acontece essa leitura, né? Não, pessoal, em épocas de tecnologia isso acontece de uma maneira diferente e um pouco mais eficaz, tá bom? Mas para entender um pouco mais sobre isso, nós vamos ter que falar sobre um carinha que está de certa forma esquecido, cada vez mais usual, né? Cada vez mais usual, cada vez mais usado, mas infelizmente um tanto que esquecido. Vamos lá. Pessoal, um carinha que mudou muito aí a vida das pessoas, né? Depois que ele foi implementado aí no meio tecnológico, né? Nessa tecnologia que a gente usa, né? Que a gente faz uso dela no dia a dia. E talvez lá atrás, quando ele foi lançado, talvez uma importância maior fosse dada. Afinal, tudo aquilo que é novidade chama mais atenção, né? E tudo aquilo que acaba caindo no rotineiro acaba, infelizmente, sendo esquecido. Vocês sabem disso, né? Em tantas outras coisas aí, que aquilo que acaba se tornando rotineiro, mesmo que essencial, acaba sendo deixado de lado, né? O GPS, quando chegou às nossas mãos, né, chegou ao nosso poder de uso, ele, nossa, foi um agito total. Afinal, um sistema que você colocava num aparelhinho pequeno ou até mesmo no celular, no telefone celular posteriormente, que levava no bolso e que evitava você de, cada vez que fosse fazer uma viagem, ter que abrir no capô do carro aqueles mapas gigantescos para saber aonde estava, e mesmo assim, às vezes, com um risco muito maior de errar, né? Ou mesmo dispensando aqueles guias de viagens, né? Um carinha que fazia você ir para um lugar totalmente desconhecido, que você mal sabia o rumo, e ele te levava lá àquele lugar. Talvez naquela época fosse dado um pouco mais de atenção a ele, né? A verdade é que nos dias atuais o GPS está cada vez mais em uso. A necessidade da localização através do GPS é maior, né, a cada dia que passa, mas a gente acaba nem percebendo ali que ele está sendo usado. Mas como funciona um GPS? Né? Como ele dá a minha localização e o que isso tem a ver com o tal do índice de isolamento social? Pessoal, um GPS ele mostra aonde você está cruzando a sua distância com o satélite A, né? A sua distância com o satélite B e a sua distância com o satélite C. Com quantos mais satélites essa distância estiver sendo calculada, melhor e mais preciso será a localização sua. Numa analogia para você entender mais fácil isso, como que é? Digamos que você está na cidade X. À sua frente tem a cidade A 15 km. Atrás de você tem a cidade B a 20 km. À sua esquerda temos a cidade C, que está a 25 km. E à sua direita temos a cidade D a 30 km. Sabendo que você está a determinada distância da cidade A, outra da cidade B, outra da C e outra da D, nós sabemos que você só pode estar aqui no ponto X, tá bom? Dessa mesma forma acontece com os satélites, sabendo a distância de você até um satélite, depois até outro, cruzando essas informações, e o resultado é mágico, é algo muito preciso, tá bom? Algo muito parecido acontece com as redes de sinal de celular, tá? Você deve saber que quando você usa o seu celular para fazer uma chamada, né, ou até mesmo para acessar a internet, esse sinal vem de uma torre. Essas torres são milhares espalhadas por aí, né? No Brasil, por exemplo, a Vivo, Claro, TIM e Oi, cada uma dessas tem milhares de torres espalhadas por aí. Na sua cidade mesmo
provavelmente você tem conhecimento aí de, se não de todas, pelo menos de alguma ou de algumas torres de alguma dessas operadoras, tá? Do mesmo modo que é feito esse cálculo de distância entre você com um satélite de GPS, é feito também da distância que você está de determinada torre, tá bom? Esse tipo de informação, pessoal, ele não favorece apenas você para encontrar, por exemplo, o caminho de uma praia a qual você está indo tirar férias, né? Ele não serve apenas para fazer com que uma pessoa perdida encontre um caminho a seguir, né? Esse tipo de tecnologia, ele serve também para outros assuntos, são diversos os benefícios que essa tecnologia traz. Por exemplo, quando você tem um celular roubado ou o celular seu foi perdido, né, através de aplicativos, você consegue saber a localização do seu aparelho. Isso tudo se dá graças a esse tipo de tecnologia, tá? Que é chamada de geolocalização ou de localização geográfica, né? Que nós já comentamos agora há pouco como é que ela se dá. Quando um aplicativo te dá dica de locais a visitar ou de eventos próximos a você, é você se beneficiando mais uma vez desse recurso. Se não todas as grandes empresas, a grande maioria com certeza fazem uso desse recurso, né? De que forma? De forma a otimizar a oferta dos seus produtos. Podem, por exemplo, me oferecer um lugar para ir, né, que esteja mais aqui próximo de mim, ou um produto que possa ser mais útil para mim na minha região do que em outra. Por exemplo, se uma empresa que vende esqui, por exemplo, me oferecer patins para esquiar na neve, não vai ser lá muito útil para mim, né? Afinal, nem neva na minha região. Já se uma empresa oferecer varas de pescar, né? Já é um produto que tem uma maior chance de que eu o adquira, tá bom? E em meio a esse exemplo nós poderíamos citar vários outros, mas tenho certeza que já deu para vocês entenderem melhor, né? Por exemplo, lugares para ir. Por que uma empresa, por que a Disney, por exemplo, estaria me dizendo que hoje à tarde vai ter lá um especial do Minnie, da Minnie e do Mickey, né? Para que eu estou tão distante, não daria nem tempo de chegar, nem que eu tivesse possibilidade ou condições, não haveria tempo para chegar lá, né? Diferente, por exemplo, se tiver um show de uma banda de rock que eu gosto aqui na minha cidade ou na cidade vizinha, né? Aí sim seria útil. Então, as empresas acabam fazendo uso desse recurso a favor da gente como cliente e delas, obviamente, né, como fornecedoras desse produto, afinal elas lucram com isso. Tá bom, e o índice de isolamento social, aonde entra nessa história toda, né? Calma pessoal que eu vou chegar lá, né? Primeiro, eu sei que essas informações que eu passei para você podem até de início parecerem um pouco que assustadoras, né? Mas existe também algo muito positivo em relação a esse sistema, a esse método. Vários aplicativos também aí que você usa no dia a dia, não é? Talvez você ainda não tenha se atentado, mas fazem uso desse recurso de geolocalização. Google Maps, Waze, Instagram, Facebook e tantos outros aí que você pode agora, depois de ouvir isso, começar a pensar de tantos outros aplicativos que você usa que fazem uso desse recurso. Entendendo agora um pouco melhor como é que funciona esse conceito de localização via GPS ou através das torres de celular, né? Ou mesmo dos aplicativos dos quais você faz uso aí no seu dia a dia, fica muito mais fácil de se entender como é medido o índice de isolamento social, né? Cruzando todos esses dados, ou das torres de celular, ou dos sinais de GPS, ou mesmo dos aplicativos, né, como esses que eu citei, que usam também o controle desses dados de localização, o WhatsApp, o Facebook, por exemplo, eles sabem, através de dados que acabam se tornando públicos, tá, pessoal? Vejam bem, é muito diferente de
tornar os seus dados pessoais públicos, tá bom? São dados de localização que você acaba ali permitindo o acesso, tá bom? De uma forma ou de outra, através de todos esses recursos e cruzando esses dados, é possível saber se uma pessoa está ficando parada, né? Se está quietinha ali na casa dela, cumprindo com a sua parte do isolamento, ou se ela tem se deslocado, seja através de um dado de um aplicativo que usa esse recurso, ou através de um dado de uma torre de celular, tá? É muito fácil de saber se uma pessoa está cumprindo com a sua parte ou não no isolamento. Como isso? Através dos aplicativos. Um aplicativo, por exemplo, como o Facebook, pode saber constantemente se a pessoa está acessando os seus servidores de dados daquele mesmo local onde ela acessa com frequência, ou se ela está se deslocando para um outro local para fazer o acesso, né? Através dos dados de uma torre de celular, é possível saber se eu estou aqui na minha casa acessando a torre de celular A, ou se eu estou nesse momento na casa de um primo meu e estou fazendo uso da torre de celular E, entendeu? Com esses dados em mãos, fica muito mais fácil dos governos, dos ministérios de saúde saberem se as pessoas estão ou não aderindo ao isolamento, se as pessoas estão ou não quietas em casa. Tudo isso, essa fofoca toda a respeito de você ficar parado ou não, pode estar aí com a resposta no seu bolso, através desse que tornou-se hoje o seu melhor amigo, ou seja, o seu celular, tá bom? Existe uma empresa no Brasil também, a Inloco, que faz uso desses dados de publicidade e fornecem esses dados aí aos governos, tá bom? Alguns governos também estaduais fazem esse levantamento através dos deslocamentos de acordo com o uso das suas torres, também fornecem aos governos. É assim que ficam sabendo se um índice de isolamento está alto ou se está baixo. Se está alto, significa que a pessoa andou se locomovendo muito. Se está baixo, significa que as pessoas respeitaram mais e ficaram mais parados ali naquela localização que é a mais usual, que é ali a da casa delas, tá bom? Então, pessoal, é mais ou menos assim que se dá, é mais ou menos assim que se mede hoje em dia o índice de isolamento social, tá? Eu deixo aqui na descrição desse vídeo, pessoal, alguns links, tá, de alguns sites que fornecem esses dados, tá bom? Para você saber aí, para você acompanhar o índice de isolamento social, se ele está alto ou se ele está baixo, tá? Vou deixar o site também da Inloco, que foi citada nesse vídeo. Inclusive, você pode até, se tem um site, pode até incorporar ao seu site esses dados de isolamento, tá bom? Essa empresa fornece ali um método simples de se incorporar ao seu site esses dados, tá legal? Pessoal, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Eu espero que tenham entendido melhor, que tenham tido agora uma compreensão melhor de como se dá essa leitura, né, desses dados, e aguardo vocês numa próxima videoaula. Inscrevam-se aqui no canal, ativem os sininhos para receber as notificações. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima.